Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, por poder mais uma vez estar aqui nos reunindo, já reunidos em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, para mais esta oportunidade de aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles. Por isso nós vos agradecemos e vos pedimos por todos nós suas bênçãos, bênçãos que nos revigorem e nos fortaleçam em nossa saúde. Obrigado, Senhor. E assim vos dizemos, Senhor, que nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Por isso, Senhor, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, bem-vindos, né? Quem já está aqui conosco, todos vocês que já deixaram seu boa noite, né? Já se registraram a presença, e bem-vindos àqueles ainda que virão, né? No decorrer do nosso encontro. Então sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, dia 23 de junho, amanhã, dia de São João. Vamos acender a fogueira, né? Para quem pode, né? E assim, meus amigos, sejam todos bem-vindos, esperando, claro, que estejam plenos de saúde, com muita alegria, felicidade, quarta-feira esteja indo bem. Que ela se complete, claro, nessa noite, né? Nessas horas que ainda nos faltam, e amanhã tenhamos toda uma bela de uma quinta-feira. Assim, hoje nós vamos ter aqui conosco, dentro do capítulo Sede Perfeitos, nós vamos falar sobre o homem de bem. Características, né? Do homem de bem. São determinados requisitos, algumas, porque há muitas. E nós temos também conosco, vamos ter daqui a pouquinho após o Evangelho, Joana de Ângeles, e ela vem então, hoje com a mensagem 148, todos sofrem enquanto estão no mundo. É uma realidade. Para todos nós, ninguém está salvo de maneira alguma, e claro, né, ter os seus percalços, e dentro desses percalços também, vamos colocando aí, né, aquela necessidade da redenção de erros do passado espiritual, mas também do nosso passado durante essa encarnação, porque muitas vezes erramos e às vezes o resultado não vem na hora seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, às vezes demora bastante tempo, mas sempre é tempo de nos reconduzirmos e acertarmos, se erramos e prejudicamos, pedirmos o perdão e voltarmos ao bom caminho, que é isso que nosso Pai quer para nós. Então, meus amigos, vamos aqui dando boa noite para vocês, mas antes vamos falando também, claro, dos aniversariantes. Nós temos o Werther Chediak, de Goiânia, Goiás, Ana Cláudia, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Thelma Solange, de Santo André, Lorane Cris Pascola Santos, aqui de Americana, Angelita Delfino, aqui de Americana, Sandra Camargo, aqui de Americana, Juliana Pieroni Betim, aqui de Americana, e Luiz Henrique Teixeira, de Nova Odessa. Então, destes todos conhecemos assim pessoalmente também, já por um tempo, Angelita Delfino,
Sandra Camargo, né? Inclusive moramos no mesmo prédio um tempo atrás, o Carolina, né, Sandra? Um grande abraço, viu? Juliana Pieroni também, a filha aqui da Elaine, perdão, né? Não da Eliane, da Elaine Pieroni. E também o Luiz Henrique Teixeira, nosso amigo, né? Inclusive fomos o casamento dele e tal, trabalhamos junto aqui em Americana, está em Nova Odessa, advogado. Então, para todos vocês, meus queridos amigos, que Deus abençoe com muita, muita saúde, uma bênção pela caminhada, né? E que a saúde seja um fato presente. E sempre o caminho do bem. Voltamos. Então, tudo do melhor para vocês, ok? E assim, vamos ver então agora, claro, que vocês que já chegaram, estão aqui conosco, já deixaram, colocaram aqui seu boa noite. E vamos então ver a todos vocês. Márcia Siqueira, Glaudemiro Ruiz, Sandra Oliveira Vita. Eu ia falar meu nome, é que deixei a mensagem aqui, mas eu já estou aqui, né? Eloá Romanato, Alfredo Lencioni Neto, pedindo oração, com certeza. Sônia Martins também, o Robson Duarte, boa noite a todos. Cacilda Cassiano também, Rômulo de Magalhães, nosso querido Edmar José Bueno, Fernando Palucci, boa noite, Deus abençoe. Sônia Martins, orações para o Wellington Oliveira e Valmir Rig, que estão entubados. Oh, que tristeza, não? Que época difícil que passamos, minha gente, difícil mesmo. Por isso, todo cuidado, ele é absolutamente necessário. Todo cuidado aí, deu mais um tilt aqui na internet. Mas então, Wellington Oliveira e Valmir Rig, entubados com Covid, que Deus fortaleça, né, Sônia? Ivana Santa Rosa do Espírito Santo também aqui conosco. Denise Holland, Cecília Tiliac. Hoje é aniversário da Samanta Ruiz, a filha do Mi. Que Deus abençoe, então, né? Com certeza estamos com ela também em nossa oração. Então, nossa oração vai ser dupla para a Samanta, né? Para que se fortaleça e para que a saúde venha definitivamente e se restabeleça. Já está anotada, Aleissa? Já. Então, também a Janaína Lima, Benoci Terezinha, Alda Nogueira Gomes, muito bom. Sônia, travou, mas já deve ter voltado. E que dá um tilt aqui, aparece aqui tentando reconectar, então, quando aparece, eu até dou um breakzinho aqui, esperando, né? Que apareça de novo a imagem, sinal que já está voltando aí, tá bom? Muito bem, meus amigos, então agradecendo a vocês e também aqui o pessoal amigo, né, do like, o Elbert Dutra, Luiz Silva, Leone Pereira, Eduardo Augusto Lourenço, abraço, Edu, um grande abraço para você, pessoal lá do Mensageiros de Luz. Djalma Pereira Gonçalves, Cacilda Cassiano, Pedro Vanderlei Rodrigues, Denise Holland, Judélia Lima, Benoci Terezinha, Vilma Veiga, Daniele Samar, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, José Birajara Gonçalves dos Santos, Carlos Santana de Márcio Bueno, Fernando Palucci, Roma de Magalhães e mais 3 que aqui aparecem que não aparece aqui para mim, tá bom? Vamos ver então no nosso evangelho de hoje, dia 23, o homem de bem. O homem de bem, que tanto se fala do homem de bem, vamos ver o real homem de bem, quais as características que o evangelho assim nos pede, não é? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem
toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse e a justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àquele que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sobre a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho e conduz a todas as outras. Evangelho de hoje, meus caros amigos, falando sobre perfeição, né? O capítulo é Sede Perfeitos. E o item de hoje nos fala sobre o homem de bem, características do homem de bem, características que nós precisamos atentar, né? Por quê? Porque são aquelas características que estão de acordo com as leis evangélicas, de acordo com o Evangelho, de acordo com os mandamentos.
de acordo, acima de tudo, com aquilo que Jesus disse, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e todo o vosso coração, vosso espírito, vossa alma, e ama o próximo como a ti mesmo. E como nós não queremos o mal para nós mesmos, claro, nós não podemos também desejar fazer o mal para quem quer que seja. E ainda assim, né, fazer o bem sem olhar a quem é outra consequência dessa lei colocada, desse mandamento colocado e trazido por nosso Mestre Jesus. Então, nós vimos aqui uma quantidade muito grande de características, né? Características que nós, vamos dizer assim, individualmente cada um, podemos tentar nos enquadrar dentro delas, ver o máximo de características que nós estamos observando. E assim, ao mesmo tempo, nós também, pela convivência que temos com as outras pessoas, né, ou diretamente, através da toda a mídia existente, nós vemos o quanto as pessoas, uma grande maioria, ainda tem muito a trilhar, para trilhar, melhorar e estar dentro dessas características dos homens de bem. Nós mesmos não atingimos todas, podemos ter certeza absoluta disso. Ninguém atinge todas essas com uma coisa natural. Essas atitudes precisam elas ser naturais, ou seja, já estar impregnadas dentro de nós, já está fazendo parte do nosso conteúdo mental, da nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser, do juízo que nós fazemos das coisas, de tudo que nos acontece, da maneira como enxergamos os nossos irmãos, da maneira como enxergamos todos aqueles bens materiais que nós temos, que lutamos, né? E que temos na necessidade, mas às vezes nós temos mais a vontade, né, do que a própria necessidade em si, que são coisas diferentes, nós bem sabemos. Nós podemos ter vontade de muitas coisas, mas qual a necessidade que muitas vezes temos de tantas e tantas coisas, né? Então, é a questão da visão do mundo em que nós vivemos, das pessoas que estão ao nosso redor e a visão individual de cada um de nós mesmos, dentro dessas características. E aí é que nós vamos entrar, e como bem o disse até o próprio texto, é a questão da análise da nossa própria consciência. Como anda a nossa própria consciência quando nós lemos aqui no Evangelho, no capítulo 27, sede perfeitos, o item, o homem de bem. Como que anda a nossa consciência? Analisando todos esses itens, como será que nós estamos? Né? Conseguimos atingir todos os pontos, uma parte dele, essa é a grande realidade. Então nós sempre vamos ter muito que melhorar ainda. Não vai ser nessa encarnação que vamos atingir a nossa angelitude, sairmos daqui como espíritos perfeitos. Não tem como, né? Ainda há muito caminho para todos nós, para realmente conseguirmos colocar dentro de nossa mente, dentro dos nossos valores, dentro de nossa visão do mundo, dentro daqueles que fazemos e agimos naturalmente, essas características do homem de bem. Podemos dizer que ultimamente tem se vulgarizado muito essa expressão homem de bem, mas dentro dessas características efetivas e reais do homem de bem, quantos que se enquadram aí? Um longo caminho nos aguarda. E que Deus, nosso Pai, nos fortaleça para que consigamos atingir. Sempre é bom darmos uma lidinha, né, nessa colocação, nesses itens que constituem o homem de bem, para que efetivamente consigamos ser pessoas de bem, né? Claro que aqui quando fala homem de bem, se refere a gênero, se refere, claro, à instituição humana como um todo. Então, meus queridos amigos, é isso que o Evangelho nos trouxe hoje. Vejam só, grande responsabilidade, e mais que uma grande responsabilidade, um grande caminho a ser percorrido. E outra questão também é a disposição e a vontade que nós temos em percorrer esse caminho. Porque se nós não tivermos vontade agora, terá que ser numa próxima, se for na próxima, uma próxima, tantas quantas forem assim necessários. E preferencialmente que seja ainda pouco para o mundo de regeneração que está aí. Porque muitos de nossos irmãos espirituais que estão não participarão desse mundo de regeneração que aí vem. Por isso a necessidade dessa transformação, dessa reconstrução em cada um de nós.
Como disse o Padre Fábio, né? Estamos sendo construídos, reconstruídos, precisamos derrubar determinadas paredes que são frágeis para substituí-las por paredes sólidas. E assim vamos em frente. Então, um grande abraço para vocês que também já chegaram mais aqui, né, de vocês. Então vamos dando aqui nosso boa noite para o Getúlio Araújo, Evandro Cândido Jacinto, Maria Alice dos Santos, a Divina Favoreto. Grande abraço, Célia mandando um abraço para você, Divina. Ana Paula Ribeiro também conosco, Eliana Mormilo Borges, também Roberto Ribeiro, chegando aqui conosco, então a gente agradece, claro. E vamos ver então mais alguns de vocês que chegaram, estão aqui conosco, né? A Cacilda Cassiano, também a Francinete, dando boa noite para Maria Alice dos Santos, Ana Paula Ribeiro, né? A Eliana Mormilo Borges, Bárbara Santana Neri. Então, estamos juntos e agora Joana de Ângeles chega e vai nos falar sobre sofrimento, sobre aquilo que nosso dia a dia muitas vezes nos reserva, né? E nessa mensagem 148 ela nos diz: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante dessa fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais diferentes matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, nos atormenta, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios dessa dificuldade que te atormenta e segue adiante, encorajado. É o que Joana de Ângeles nos diz aqui hoje. Essa mensagem 148 do livro Vida Feliz. E é uma realidade, todos nós sabemos, não é novidade nenhuma. A dor, o sofrimento faz parte de nossa caminhada. Quantas dores já passamos, né? Como diz aqui, dor mental, dor física, de qualquer natureza. Quantas dificuldades já passamos. E sempre pedimos para que seja a última. Mas o que nos reserva o dia de amanhã? O que nós ainda temos que passar para aprendermos um pouco mais, né? Porque, convenhamos, aquele ditado, velho ditado, ele é muito, muito válido quando se diz: quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E é uma realidade para todos nós sabemos muito bem disso. E Joana de Ângeles nos fala, né, de uma maneira muito clara para todos nós. Todos sofrem e nós sofremos. É o método eficiente, a dor, o método de renovação. É o método que nos permite analisar circunstâncias, situações, por que aconteceram, por que estão acontecendo. E aí tirarmos nossas conclusões após refletirmos, pensar: o que eu posso fazer? Como que eu vou resolver? Quem pode me ajudar, me auxiliar, me dar um apoio, me dar uma opinião, me dar uma luz? Porque às vezes a luz não está perto de nós, mas quem está por fora, às vezes a enxerga com maior claridade. Nós bem sabemos disso, né? Então, diante dessas dificuldades inevitáveis, né, Joana nos diz aqui: cumpre receber com dignidade e confiança. E como está ali no que nós vimos no homem de bem, que acolhe sim as dificuldades do dia sem murmurar, né? Sem ficar imprecando contra Deus, aquelas velhas situações que nós sabemos: por que comigo? Por que tudo ocorre comigo? Porque eu atirei pedra na cruz? Né? Então, a aceitação das dificuldades faz parte, porque há uma causa. Nada acontece sem uma causa. E aquilo, às vezes, que nós achamos que é tremendamente injusto o nosso padrão, a nossa maneira de viver, como nós estamos acostumados, aquilo que vivenciamos, mas existe uma justiça que muitas vezes nós não temos conhecimento, porque remonta a outras circunstâncias, outras épocas, outras coisas que nós fizemos,
e precisamos efetuar o resgate, todos nós bem sabemos disso. Mas ninguém quer sofrer, ninguém quer. E por isso há tanta imprecação, e por isso há tanta dificuldade de absorver esses momentos de dificuldade que todos nós temos, né? E aqui ela diz, o que hoje é um tormento, amanhã pode se converter em paz, e nós temos experiência disso. Cada um de nós já passou. E hoje aquelas dificuldades estão na nossa memória, não é? E aqui ela cita doença física ou mental, aflição econômica ou moral, tudo vai passar. E os resultados vão vir como? E olha como ela coloca, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Então aquele que tudo duvida, aquele que é cético, aquele que não crê em nada, toda pulga vira um elefante, porque tudo acontece contra ele. Ele não tem a mínima noção, né? E não aceita as colocações de que todos nós temos um passado espiritual muito complicado, muito difícil, por isso até estamos aqui. E esse passado vem e nos cobra. Cobra não como castigo, né? Mas cobra como justiça, como reparação. Porque todos nós temos as nossas responsabilidades. Temos o livre-arbítrio, sim, para fazer. Quantas vezes falamos, mas tem livre-arbítrio, eu quero fazer. Sim, tem. Mas tudo implica em uma responsabilidade pelo que se faz. O livre-arbítrio não isenta ninguém da responsabilidade, muito pelo contrário, ele ratifica. Você fez porque você assim o quis, você teve o livre-arbítrio para decidir. Você decidiu por isso. Não deu certo, agora vamos ver o que é possível fazer. E ela diz, não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retire os benefícios dessa situação difícil, segue adiante, encorajado. Porque se nós ficamos reclamando, cada vez vai se tornar mais difícil, os dias vão passar com uma longevidade imensa para cada um de nós, e aí nós vamos ter dores mentais e pode se refletir em dores físicas, que é de mais difícil solução. Que dores mentais é uma questão de higienizarmos muitas vezes nosso pensamento, e como Joana diz, pensar, refletir, com calma, com serenidade. E quando nós mantemos essa boa vibração de procurar uma solução dentro da reflexão, dentro da lógica, dentro da paz, da serenidade, procurando que a luz se faça, emitimos sim essas boas vibrações, essas ondas magnéticas bonitas. E aqueles que se sintonizam com essas ondas bonitas, equilibradas, com toda certeza vêm nos auxiliar. E a recíproca também é verdadeira. Então, todo cuidado é pouco, né? Joana de Ângeles hoje aqui para nós. E assim, queridos amigos, Van, Werther Chediak, Ana Cláudia, Thelma Solange, Lorane Cris, Pacola Santos, Angelita Delfino, Sandra Camargo, Juliana Betim, Pierone Betim, Luiz Henrique Teixeira, também a Samanta Ruiz, né? Aniversariantes de hoje, nosso abraço coração a coração, Deus abençoe sempre com muita saúde, e também a todos os aniversariantes, de vocês particulares, amigos e aqueles que vocês conhecem, mesmo do Facebook, ok? Meus amigos, vamos então para o nosso encerramento, né? Hoje tem também compromisso, segunda, quarta a gente tem compromisso, então, né? Às vezes por isso também que demora um pouco mais para eu responder o boa noite de vocês. Às vezes vem mais rápido, às vezes vem um pouco mais tarde, mas vem, sempre está vindo, tá bom? E nós vamos orar por esses irmãos que vocês pedem, que vocês nos pediram, e também mentalizem a vocês mesmos, seus familiares, amigos, todos aqueles que necessitam. Nessa época tão difícil, hoje nós tivemos mais pessoas aqui colocadas por problema de Covid, por isso, meus queridos, olha que tem mais um citado aqui, Cláudio Cavalaro, li aqui, não li no computador, mas aqui no celular na frente. Então vou colocar aqui Cláudio Cavalaro, ok? Só um segundo. Não achei essa manta aí. Coloquei. Então, Cláudio Cavalaro também aqui conosco. E, meus amigos, então vamos fazer a leitura desses nossos irmãos. E vocês aí, enquanto isso também, vão se fixando, ok? Mentalizando. Vamos lá.
Alcina Branco Poleto, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Vicente Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricala, Ana Paula Fontana, Antônio Barbosa, Antônio Lemos, Antônio Monteiro, Arthur Marinelli Campos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Favra, Bento Coutinho da Silva, Carlos Gonçalves de Oliveira, Douglas Constância, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Fátima Fontana, Fátima Sconfella, Fernanda Fontana, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Helena Lourdes Lázaro Silveira, Igor Gomes, Isabel Ferreira, Joana Delino da Silva, João Marcos Ferreira, Gilberto Xavier Oliveira, José Carlos de Oliveira Júnior, Laércio Rodolfo Maierberg, Leandro Urbano, Lisete Pascotto Docoleto, Lorisval Souza, Lucas Lemos, Luiz Pedro, Luiz Rocha, Luz Vilmacir Castro, Luzia Santana, Márcio José Maluf, Marcos Romagnolo, Margarida Candô Marcelino, Maria Alice Jacinto, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Gabriela Ferreira Barros, Maria José Lira da Cunha, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso, Mária Aparecida Gasparini, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Nilcimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Pedro Cias Ferreira, Rafael Demétrio, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli Monteiro, Regiane Rodrigues, Rizoraide Maria da Silva, Roberto Ribeiro, Rogério Mantovani, Rovanini Colucci, Sebastiane Deltrudes da Silva, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Tereza Amarante Constância, Viviane Leal, Welton Francisco de Lima, Laudelia Silesa Berman, José Ramiro Fagundes, Giovanni Bruno Jorge Carlos, Daniel Marcelo de Pontes, Walter Odir Fernandes, Renato Nardini, Irene Santos Rezende, Mariane Caroline Leal, Marcos Paiva, Iria Domênio Romanato, Fernandes Freitas, Mariana Carolina, Alessandra de Bastos Moreira, Wellington Oliveira, Valmir Rig, Samanta Ruiz, Cláudio Cavalari. Então, meus queridos amigos, Cláudio Cavalari, vamos para a nossa prece nesse momento em que nós unimos nossos pensamentos, tranquilizamos nossa mente. Por isso, os primeiros instantes da melodia é para nós nos aquietarmos um pouquinho, corpo e mente, preparando para a nossa prece, que faremos com todo o nosso coração. Vamos então? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipe, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, querido Pai, Pai que estás no céu, Pai que estás ao redor de todos nós, está dentro de nossa consciência, está em todo o universo, neste mundo, Pai onipresente, onisciente. Aqui estamos nós, seus filhos, reunidos, porque nos destes o dom da vida, esta misericórdia para conosco, reunidos aqui em seu nome, em nome de Mestre Jesus, a quem agradecemos, muito felizes pela presença constante em nossas vidas. Vida que destes a nós aqui reunidos, mas destes e destes também a todos os seus filhos neste mundo, em todo o seu universo. Abençoados somos, querido Pai, e alegres estamos por poder dirigir nossos pensamentos unidos até vós. Pensamentos que se unem aos aniversariantes felizes desta data, aqueles espíritos felizes que vêm ao mundo através de seus abençoados pais, aqueles nossos irmãos que já partiram desta vida, desta existência física, amigos, familiares, nossos entes queridos que estão agora no plano espiritual, em sua caminhada, no prosseguimento de sua jornada. Oramos e agradecemos felizes por termos estado juntos. E assim juntos estamos, Pai, a todos esses que nós aqui nominamos, a todos esses que todos nós mentalizamos e levando até vossos pés, pedindo suas bênçãos e fortalecimento para o prosseguimento da jornada, o fortalecimento de seu corpo físico, de seu corpo espiritual, de seu corpo mental, o fortalecimento, Pai, de todos nós, seus filhos, o fortalecimento desses que trabalham na saúde, desde os cientistas até aqueles mais humildes, o fortalecimento deste planeta também, querido Pai,
que tanto machucamos e precisamos recuperar. O fortalecimento de todos os dirigentes das nações, para que efetivamente trabalhem pelo povo que tanto necessita e tanto sofre, especialmente nesta época difícil de pandemia. Auxilia-nos a todos, Pai. Auxilia, sim, a nossas famílias, a todos nós reunidos, nossas famílias individuais, as famílias de todos os seus filhos, para que juntos, sempre como todos nós fazemos, possam trabalhar nas suas dificuldades e prosseguir unidos, fazendo assim a remissão de erros anteriores e fortalecidos, trilharem o caminho do amor, do bem, da paz e da luz. E por isso abençoa também, abençoa nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho, abençoa a todos, nossas casas de oração, e abençoa, Pai, esta água, fluidifica, traga para ela suas bênçãos celestiais, para que assim, fazendo parte de nosso corpo, nos tranquilizemos, nos equilibremos. E neste equilíbrio, nesta emoção desse momento, elevamos a voz a esta oração, Pai. E assim juntos, mentalizamos e vos dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos distantes de todo bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. E que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, sábia, esteja sempre conosco. Conosco aqui reunidos neste momento, também com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados neste planeta, onde estiverem, como estiverem, e também em todo o teu universo. Obrigado, Pai. Que seu amor esteja em nossos lares, protegendo, amparando a todos, esteja com aqueles que vêm aos nossos lares. Esteja sempre, sempre presentes em nosso coração, por nossa vontade, nossa disposição de estarmos no caminho do bem, distribuindo essa paz onde quer que estejamos a todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Glória e louvor a vós agora, para todos sempre, de nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. E assim agradecemos a Deus, nesta oração por todos nós, por aqueles que precisam muito mais do que nós, e essa disposição de todos nós de estarmos distribuindo essa paz, essa luz, esse amor, distribuindo sim boas vibrações para aqueles que necessitam. Então, meus queridos amigos, eu agradeço muito, eu e Célia agradecemos vocês estarem junto conosco mais uma vez, com a graça de Deus, e desejamos uma belíssima noite, uma noite de paz, uma noite de luz, com muita saúde, que essa saúde e paz se estendam também pela quinta-feira, pelos dias que aí vêm. Muito agradecido pela participação, pela presença, pelo boa noite, pelos likes, pelos compartilhamentos, enfim, por tudo aquilo que nos une nestes momentos tão felizes e agradáveis. Que Deus abençoe a todos, paz e bem para todos vocês nessa noite maravilhosa, e que a paz do Senhor seja sempre convosco, esteja sempre conosco, Fiquem bem, fiquem em paz, uma belíssima quinta-feira, e amanhã, como sempre, com a permissão de nosso Pai, com as bênçãos que Ele nos coloca, estaremos
de volta e um golinho de água, que nos faz tão bem e nos equilibra. Até amanhã, fiquem bem, grande abraço, um beijo para da Célia, meu, para todos vocês, e nós aqui recebemos os de vocês também. Tchau, até amanhã, fiquem bem.